Pessoal, encerrada mais uma série, como de praxe, vem aí o resumão da história completa de Nexomon Extinction. Não se esquece de deixar o like aí no vídeo já, se inscrever no canal. Muito obrigado e vamos lá. 1000 anos se passam após a derrota de Omnicron em Nexomon. Na época, não tinha ficado claro se o protagonista tinha matado Omnicron e seus filhos ou só mantido capturado. Mas aqui essa dúvida é sanada. Diferentemente do que o antigo Rei dos Monstros havia prometido no seu leito de morte, os Nexomons não desapareceram. Bem pelo contrário, evoluíram e mudaram. Algumas espécies mais fortes começaram a surgir e lutar entre si pelo trono deixado para trás, e essas lutas acabaram respingando na humanidade. Durante 1 milênio, a humanidade lutava contra a ameaça dos então nomeados tiranos e suas brigas, que dizimavam tudo e matavam muitos humanos. Durante essa guerra, é criado o Grêmio de Domadores, responsável por formar domadores fortes que lutam para proteger a humanidade dos ataques dos tiranos, sendo a principal organização e, de fato, a única responsável pela segurança dos humanos. E no meio dessa bagunça toda, nos é apresentado o protagonista, um órfão criado desde que nasceu num orfanato, sem conhecimento algum de quem foram, o que aconteceu com seus pais. Sua vontade era seguir como domador do Grêmio, bem como alguns amigos seus do orfanato. Então, quando atingiu a idade mínima, é alistado e aí começa a nossa história em Nexomon Extinction. O responsável pelo orfanato é nomeado de Mentor e se encontrava ao lado da Grã-Mestre e atual líder do Grêmio de Domadores, Amélie. Rapidamente nos dizem algumas coisas e saímos em busca do nosso primeiro Nexomon. Seguindo o trajeto ao norte do orfanato, Coco avista um brilho no céu e brinca ser uma estrela cadente, porém, era um dragão superior. Logo no primeiro instante de jogo, nossa primeira batalha é contra um colossal dragão. É dito que os dragões surgiram na região chamada de Ilhas Drake, uma ilha flutuante artificial criada pelo Grêmio. Eles nasceram com o propósito de caçar os tiranos e realmente só entravam em batalha contra eles. Então o que significava aquilo? Bem, naquela hora ninguém mais, ninguém menos que Dina. Sim, a quarta filha de Omnicron aparece para nos acudir. Nos manda escolher um dos 9 Nexomons que ela tinha em posse e esse se torna o nosso inicial. Corremos nos esconder em uma caverna enquanto Dina dava conta do recado. Nessa caverna secreta, encontramos o fantasma do protagonista de Nexomon. Sim, tudo se conectando rapidamente. Lá ele nos explica brevemente algumas coisas e logo saímos. Sem entender bem o que aconteceu e por que um dragão superior foi parar lá, a vida segue indiferentemente. Devemos nos encaminhar até a capital do continente, a reconstruída e agora enorme cidade de Perron, sede do Grêmio de Domadores. Como domador recém-credenciado, nos é dado missões mais simples. Porém, imagina se seria assim, né? Nossa primeira missão é escoltar uma mineradora chamada Videl para uma caverna que estranhamente congelou. Entramos nela para averiguar a situação quando somos encurralados e presos por um tirano. Óbvio, se um dragão atacou no instante 1, por que um tirano não nos atacaria no instante seguinte, né? Bem, é então que nos é apresentado o conceito de renegado. Renegados são domadores do Grêmio que obtiveram posse de um tirano e, como os tiranos são inimigos da humanidade, seus detentores acabaram se tornando também. Claro que a maioria deles realmente causava muito problema, então estariam sendo procurados de um jeito ou de outro. Enfim, nos cabe então derrotar o tirano de água Niveles e a renegada Atlanta, e, ao derrotá-los, o grão-mestre Edward surge e resolve o resto. Sem nem respirar, voltamos a Perron e somos avisados de que o orfanato onde a gente foi criado, enfim, estava sob ataque de uma gangue de bandidos. A gente corre para lá resolver. Ao chegar lá, batalhamos com os bandidos que estavam procurando uma tal criança específica, dita como a escolhida. Claro que por a gente ser o protagonista, todo mundo sabe que é da gente que se trata, né? Mas por quê? Bom, derrotamos todos eles e limpamos a área. O mentor nos chama para sua sala e revela o que eles queriam dizer. Ele conta que existe uma lenda de um místico tirano da luz, que seria o tirano capaz de derrotar todos os outros e trazer prosperidade para o mundo. Disse que nossos pais morreram tentando encontrar esse tirano, mas que ao invés de encontrar ele, encontraram um artefato. Nos é dada a missão de buscar informações de como esse artefato se conecta ao Tirano da Luz. Para isso, deveríamos falar com a médium Elisa, discípula da falecida Hilda e herdeira do comando da Cidadela Imortal, e sua maldição de ter transformado muitos humanos em fantasmas que ainda perambulam por aí. Chegando até a mansão de Elisa, ela nos pede uma série de favores que nada mais eram do que testes simples de aptidão para ver se estaríamos prontos. Sem mais delongas, mostramos o artefato e ela revela que aquilo era um ovo de tirano, o então ovo do Tirano da Luz. Ela explica que o ovo precisava de poder elemental para chocar e diz que existem santuários espalhados pelo continente que possuem esse poder. Mas como ter posse de um tirano é crime, essa missão teria que ser um completo segredo. É então que nos encaminhamos para a cidade mais próxima com um santuário, a Nova Ignitia. Como de costume. Ao chegar na entrada de Nova Ignitia,
Nos é informado que naquele exato momento, Nova Ignitia estava sob ataque do renegado Jin e seu tirano de fogo Mulcimer. O Grêmio estava reunindo voluntários de última hora e, como já estávamos indo para lá, nos voluntariamos. Nova Ignitia leva esse nome porque a Ignitia que conhecíamos de Nexomon foi devastada pelos tiranos. Então, por segurança, ela foi realocada para o subterrâneo. Para chegar lá, devemos pegar um elevador e, no meio do caminho, um dragão nos ataca. Aqui era mais óbvio ter um dragão porque um tirano estava por perto, mas poxa, precisava nos atacar também? Enfim, batalhamos contra o dragão e conseguimos chegar em terra firme, mas né? Ainda tinha um tirano para encarar, então bora. Chegando ao centro da cidade, estava lá o gigante Mulcimer e o renegado Jin cagando ordem. Ele então nos ameaça dizendo que botaria fogo na cidade inteira e que só não faria isso se trouxéssemos a renegada Atlanta e o tirano Niveles para ele. Ou seja, toda essa confusão porque o renegado Jin estava de birra com outra renegada. Psicopatas, né? Mas vamos lá. Nos resta então encontrar Atlanta e Niveles, que Jin falou que estava em Nova Ignitia. O que de fato não foi difícil, porque uma caverna rodeada por lava se encontrava congelada, é meio óbvio, né? Ao chegar no final da caverna, batalhamos contra eles e eles acabam fugindo. Sem ter a peça principal da barganha com o maníaco, precisamos de outro plano. Finn, um treinador do Grêmio que nos acompanhava, teve a ideia de usar a pedra de teletransporte que a Atlanta usou para fugir, para irem para uma região bloqueada, onde tinha o santuário e, talvez assim, conseguir poder para enfrentar Mulcimer. Fazemos isso e, enfim, encontramos o primeiro santuário. Ao entrar lá, a primeira peça do quebra-cabeça é posto na mesa. O Santuário de Fogo era o lar do espírito de Fenrir, o lendário Fona, terceiro filho de Omnicron. Era com seus poderes de fogo que Jin conseguiu chocar Mulcimer, então poderíamos fazer o mesmo. Porém, o ovo absorve o poder de fogo e não acontece nada. Só agora temos o poder, a habilidade de apagar chamas, ou acender elas. Bem, tudo indica que precisaríamos absorver mais poder elemental. Ao sair do santuário, com esse poder, apagamos as chamas de Mulcimer e desafiamos Jin para uma batalha. Ao vencê-lo, a renegada Lydia aparece triunfalmente. Ela é pica. Ela é a única renegada que trabalhava ainda ao lado do Grêmio, pois seu tirano era inofensivo para a humanidade. Ela dá um para-te quieto no Jin e ele vaza. Ela então nos convida para irmos até as Ilhas Drake. Lá tinha também um santuário, então por que não? Para chegar até as Ilhas Drake, precisamos pegar um dirigível em Perron. Ao chegar na área de embarque, um local das Ilhas Drake estava arrumando uma confusão. Ele sobe no dirigível e a polícia deixa na nossa mão pegar ele, já que somos do Grêmio. Ao encontrá-lo, ele nos conta que existem segredos obscuros nas Ilhas Drake e que ele estava tentando desvendar, mas que nunca conseguia o último local que faltava explorar, que era acesso proibido. Tratava de um antigo laboratório do Grêmio, descontinuado e lacrado há 15 anos. O argumento dele foi bom, então resolvemos ajudar. Essa seria a dose de confusão nessa jornada, mas pelo menos para essa a gente estava preparado. Ao chegar, damos uma explorada, encontramos Lydia e chegamos na sua cidade, carinhosamente nomeada de Vila da Lydia, que era muito querida por todos. A gente ainda não tinha como invadir o laboratório, então até bolarmos um plano, vamos até o próximo santuário. Nessa hora, os dragões superiores de Lydia começaram a enlouquecer. Encontramos ela desesperada porque seus dragões não estavam obedecendo e estavam causando certo tumulto. O grão-mestre Xanders aparece para resolver a situação e o ajudamos. Ele é um cara extremamente forte e determinado, de temperamento bem esquentado. Ele sai no soco com o dragão pra poder pará-lo, mas a gente precisa entrar em batalha de forma convencional também, né? Não sei se ele gosta de alguém, mas o que ele mais abomina no mundo são os tiranos, e de tabela os renegados, mesmo Lydia sendo uma aliada. Com os dragões da Lydia agora sob controle, ela nos deve um favor, então abusamos desse poder. Porém, antes de ir ao laboratório, temos que dar uma visitadinha em um certo santuário. Era o santuário de Nadine, a segunda filha de Omnicron, Ventra. Também conseguimos seu poder e também não dá em nada. Porém, agora temos a habilidade de flutuar em alguns espaços. Sem mais o que fazer, vamos até o laboratório. Lá, as suspeitas de Leo, o garotinho que trouxe a teoria da conspiração, estavam certas. Lydia conta que, há anos o Grêmio tenta combater os tiranos e que criou os dragões para tal. E era uma espécie de Nexomon tão forte quanto os tiranos para poder rivalizar com eles. Já que Eurus, o tirano da Lydia, era um tirano totalmente pacífico, eles botaram no cérebro dos dragões que Eurus era o rei dos monstros, e qualquer outro Nexomon que tentasse entrar na frente dos dragões tentando se dizer como o rei dos monstros, eles entrariam em luta contra eles. Inclusive é dito que se o próprio Omnicron aparecesse de novo, os dragões não entenderiam ele como o rei dos monstros e atacariam ele. Porém, o laboratório tinha sido destruído e descontinuado porque há 15 anos atrás, esses mesmos dragões enlouqueceram, destruíram tudo, meio como recente acontecido, mas de maneira bem pior. Além disso, Lydia conta que os planos de Amélie não paravam por ali. Ela queria ir além. Queria criar uma criatura ainda mais forte e ainda mais implacável, porque os dragões não estavam dando conta do recado. Foi aí que Lydia, Atlanta, Jin e os outros renegados ganharam esse título e foram perseguidos, porque eles discordavam dessa atitude de Amélie.
É então que Lydia pede ajuda para interromper esses planos insanos de Amélie. No mesmo instante, um grande barulho sai de dentro do laboratório. Suspeito que o Grêmio tinha nos encontrado, mas era pior. Era Amélie em pessoa. Ela estava finalizando Vados, a arma suprema contra os tiranos. Ela enlouquece com o plano e nos ataca, nos fazendo despencar das Ilhas Drake até o chão. Olha a maluca varrida. Porém, graças aos poderes de Ventra, conseguimos sair com vida. A gente acabou saindo lá de cima das Ilhas Drake e parando lá embaixo na tundra congelada, em queda livre. O espírito de Merida, a quinta filha de Omnicron, nos carrega até as instalações do Grêmio. Ao acordar, a gente repara que a Amélie não tinha feito denúncia alguma contra a gente, que a gente estava livre para atuar como bem quiser. Nosso plano agora era encontrar onde a Amélie está trabalhando para atrapalhar a finalização de Vados. E aqui, caso não tenha ficado bem claras as intenções do pessoal, é que se os dragões já não deram certo e causaram certo problema, imagina uma criatura ainda mais forte que os dragões saindo de controle. Era esse o medo de todos. Bom, sem pistas, temos que explorar. E explorando a tundra congelada, chegamos no antigo laboratório do Nexolord. Naquela realidade, ninguém sabia do que se tratava, mas eu que joguei Nexomon sabia. Eles entraram no laboratório para investigar e acabaram descobrindo um outro segredo. Esse laboratório era de Dina, que trabalhava em segredo contra os planos de Amélie. O projeto de Dina tratava-se de reconstruir Atlas, o robô companheiro do protagonista de 1000 anos atrás. Ela traz de volta e sai sem explicar. Nem Atlas sabe o porquê estava vivo de novo. Ao voltar para a base do Grêmio na tundra, nos é dada uma missão. Devemos investigar a antiga torre do Nexolord, que estava sendo relatada com estranhos barulhos e manifestações. Invadindo a torre, descobrimos que ela era a sede da mesma gangue de bandidos que invadiu o orfanato e que vinha nos atacando durante a jornada. Finalmente poderíamos dar um fim nesses malucos sem sentido. Durante as batalhas, encontramos os espíritos dos filhos de Omnicron, Atlanta, Niveles, batalhamos contra 2 dragões e finalmente encontramos a chave do plano dos malucos. Era a máquina de ressurreição que foi usada para reviver Omnicron. Na verdade, eles fazem parte de um culto que procurava o retorno do antigo rei dos monstros, pois sem ele, nunca haveria paz de novo. Bem, um pouco conturbado o pensamento. Depois dessa confusão com o culto, muitos mistérios acabaram sendo resolvidos. De fato, os espíritos dos filhos de Omnicron queriam me ajudar, pois eles não julgam os Nexomons existentes como dignos de herdar o trono do próprio pai. Eles acreditavam que naquele ovo existia esse tal Nexomon que poderia prosperar como o próximo rei dos monstros. Bem, Merida nos dá seus poderes e seguimos nossa jornada. Voltamos para o orfanato, onde se reúnem todos os envolvidos contra Amélie. Lá, Elisa revela ter visto a localização de Amélie. Ela se encontrava debaixo d'água, numa cidade secreta escondida pelo Grêmio, chamada de Cadium. Local perfeito para Amélie agir longe dos holofotes. A cidade ficou tanto tempo isolada do resto da humanidade que falava em uma linguagem própria. É aí que conhecemos Derek, um cientista bem desmotivado que era o responsável por manter aquela cidade funcionando. Ele atuou como nosso tradutor e diz que somente o rei de Cadium podia nos dar a chave do laboratório. Fazemos uma série de missões e batalhas até que o rei de Cadium se revela diante de nós. Pasmem. Se tratava de Zita, o 6º filho de Omnicron. Após toda aquela conversinha fiada, Zita nos entrega a chave do laboratório e vamos atrás de Amélie. Ao chegar, Vados estava pronto. Amélie trabalhava junto do cientista maluco Logan, que também era um renegado. Enquanto ele nos distrai, Vados é lançado para a superfície e eles fogem. Mas, dessa vez, Amélie não deixou barato. Ao emergirmos, somos presos e imediatamente levados à cadeia de segurança máxima de Latéria. Porém, a prisão não dura muito tempo. Somos resgatados pelo mentor do orfanato, que invade o local e nos liberta. Precisamos vasculhar a região para recuperar nossos pertences e depois seguir em frente. O que nos surpreende é que Edward aparece em meio à nossa fuga e nos dá perdão total pelos crimes cometidos. Porém, a condição dele é que não cometamos mais nenhum crime. Óbvio, né? Mas isso seria bem difícil de acontecer, porque para impedir a Amélie, a gente teria que seguir fazendo coisas contra a vontade dos líderes do Grêmio. O mentor tinha nos chamado para ir até a torre de observação de Latéria, e lá vamos encontrá-lo. Lá ele se encontra com o corpo já em espectro espiritual. Começa a nos contar a história real por detrás de tudo. Todos os espíritos dos filhos de Omnicron começam a aparecer pouco a pouco, incrementando na história e dando sua opinião a respeito de tudo. É então que o mentor, ou melhor, Grunda, o primeiro filho de Omnicron, nos conta o maior segredo de todos. A real bomba por trás dessa história. Nós, na verdade, não somos humanos. O protagonista é filho de Nera, a 4ª filha de Omnicron e atual grão-mestre do Grêmio, Dina. Éramos neto e sucessor direto da linhagem do Rei dos Monstros. Bizarro, né? Essa bomba cai no nosso colo e tudo fica claro agora. Sabendo que não existe ovo nenhum, mas sim nós mesmos era o tal tirano da luz, nos resta ficar mais fortes para rivalizar com a ameaça que era Vados. Aqui os papéis mudam um pouco de figura. Vados jamais pararia de perseguir o protagonista, já que ele era um tirano, então virou atacar para se defender.
Ao seguir em frente com essa notícia bombástica, uma renegada surge em Latéria. O Grêmio se diz tranquilo, pois Vados está pronto. Mas mesmo assim vamos lá para amenizar a situação até que Vados surgisse. A renegada Celine e seu tirano Pitron foram derrotados por nós e então se encontravam emboscados pela ameaça iminente de Vados, que, em poucos instantes, ataca e transforma em pó o tirano mineral. Com a super arma do Grêmio dando certo, todos ficam extremamente confiantes. A tranquilidade e sentimento de paz cresciam em todos, menos no protagonista. Latéria sempre foi uma grande rival do Grêmio, não gostando e nem confiando neles. Por termos ganhado o respeito do líder de Latéria, vemos nele um possível aliado, mas isso, por enquanto, fica na geladeira. Sem muito o que fazer no momento, vamos atrás do espírito de Grunda, então, para absorver os seus poderes e ficar mais forte. Era uma caverna no subsolo de Latéria, no antigo deserto de Solos, lá de Nexomon 1, onde podemos encontrar a ossada de Grunda, o mesmo lugar que a gente encontra a ossada dele lá antigamente. Lá estava o espírito do mentor. Ali ganhamos mais um poder e uma última missão: reunir todos os tiranos para lutar ao nosso lado. O religamento de Atlas então se explica. Ele é uma antena programada para localizar todos os tiranos. Devemos ir no ponto mais alto para pegar um melhor sinal, ou seja, de volta às Ilhas Drake. Como Lydia é nossa aliada, isso não seria nenhum desafio. Correndo contra o tempo, vamos para as Ilhas Drake e encontramos o ponto mais adequado para Atlas trabalhar. Como Vados também estava atrás dos outros tiranos, precisávamos achar mais rápido. Porém, não deu certo. O poder imensurável de Vados fez com que todos os tiranos fossem mortos, simultaneamente. Atlas só conseguiu localizá-los para perceber que sua localização tinha desaparecido. Agora, sem esperança, precisaríamos lutar sozinhos, né? Então surge um chamado. Na mente do protagonista, um tirano escondido e sobrevivente entra em contato. Ele avisa que Dina tinha se preparado para o pior e o manteve escondido em caso extremo. Ele era um aliado e conhecia a história. Devemos então encontrá-lo na Vila Secreta, dentro da Floresta Sagrada de Khan. Nos encaminhamos para lá, atrás do nosso último aliado, para ouvir o que Dina, ou melhor, mamãe, havia planejado. Chegando na Vila Secreta, encontramos o tirano de planta Tikala e o espírito de Hilda, que mantinha aquele lugar com um bloqueio contra Vados. Ela então nos explica que Tikala manteve a alma dos tiranos presa e que nós poderíamos ressuscitá-los. Por sermos filhos de Nera, a tirana da vida, temos o mesmo poder dela. Podemos trazer de volta a vida dos espíritos. Agora, é nosso dever trazer de volta todos os tiranos mortos por Vados para lutar ao nosso lado. Nos locais onde os tiranos foram mortos, Tikala preservou suas almas em forma de uma árvore. Obviamente, isso causou curiosidade a todos, então nunca foi um caminho livre. Para reviver Euros, tivemos que batalhar contra o psicopata Zenders. Para reviver Mulcimer, tivemos que negociar com o ambicioso prefeito de Nova Ignitia. Para reviver Niveles, tivemos que derrotar novamente o culto maluco pró-Omnicron, e aí que descobrimos quem era o líder do culto. Tratava-se do ex-líder do Grêmio e ex-chefe de Amelie, que se afastou do Grêmio por ter entendido antes de todo mundo que jamais haveria paz sem um rei dos monstros, e que nenhum Nexomon artificial conseguiria esse posto. Porém, para ele, o único que seria capaz de assumir esse posto era o próprio Omnicron. Mesmo explicando para ele e mostrando o nosso poder, logo ele, se mostrou cético com a nossa história e temos que mandá-lo embora à força. Em seguida, tentamos fazer Bowser para o nosso lado, mas dessa vez algo ainda mais inusitado acontece. Ziggler aparece. Nada mais, nada menos que o rei do submundo. Ele acha um absurdo que eu estivesse roubando as almas dele e trava uma batalha contra nós. Ao ser derrotado, ele diz estar de olho e que não vai mais tolerar esses roubos de alma desenfreado do mundo dele. Não era a nossa intenção, né? Não é como se a gente estivesse fazendo aquilo por gosto, porque a gente tá se divertindo com isso, né? Era uma necessidade, enfim. Ziggler nunca vai entender, ele tá nem aí pro mundo terrestre, mas a gente ainda tinha mais uma alma pra roubar dele. A última árvore era em Latéria e o Grêmio já tinha pegado ela. Tava num posto avançado deles por lá. E lembra que o líder de Latéria era um possível aliado? Então, a gente pede um favorzinho pra ele. Invadiu o posto do Grêmio para que pudéssemos pegar a árvore. Ele, achei até engraçado, né? Como eles odeiam o Grêmio, seria algo até divertido para eles. E feito. Tínhamos todos os tiranos de volta ao nosso lado. Com um exército pronto, agora falta bolar um plano de ataque. Ao chegar a Tikala novamente, Lobo, o líder do culto pró-Omnicron, agora crente do que era o protagonista, surpreende. Ele juntou seu culto e buscaram por aliados para a grande batalha final. Eis que surgem todos os renegados junto a ele. O plano é tornar o protagonista um grão-mestre para que ele tenha uma aeronave própria. Com a aeronave, forçar uma colisão com Vados para atirar ele para bem longe da cidade, em um local afastado o suficiente para batalharem sem deixar rastros de destruição. Após solicitar para a administradora do Grêmio, que também é uma grã-mestra, o teste de promoção e, ao passar pelo teste, é concluída a primeira etapa do plano. Agora seria necessário subir até o topo da torre e distrair Vados até que a aeronave colida com ele. Plano meio estranho, mas é o objetivo, né? Após ter seus amigos domadores como aliados também,
O protagonista luta contra Edward no topo da torre e segue para confrontar definitivamente Vados, que já estava com a Melly. Quando a aeronave finalmente colide contra Vados, começa a luta. A primeira luta contra o ainda Proto-Vados se dá em cima da aeronave, em queda livre, até a ilha planejada. É uma luta complicada, mas o protagonista alcança sua força máxima e atinge pela primeira vez sua forma verdadeira como Nexomon Solos. Em seguida, colidem na ilha. Agora é a Melly e Vados contra o mundo. Após derrotar a Melly, sobra Proto-Vados, que surpreende e evolui para seu estado final, o agora assim chamado Vados. Após lutar a primeira vez contra o Vados na forma definitiva, o protagonista se transforma novamente. Começa a segunda batalha. Após vencer a segunda batalha, o incansável Vados segue de pé, forçando o protagonista a atingir sua forma evoluída de Solos para Omnisan, e agora, lutando ao lado dos tiranos renascidos, ele derrota definitivamente Vados. Porém, de forma inusitada, utilizando seu poder da vida, o protagonista decide ressuscitar Vados, assim como fez com os outros tiranos. Ele preferiu convencer Vados a lutar ao seu lado do que matá-lo de vez. Essa é a história do jogo, porém, ainda temos o pós-game. No pós-game, assim como em Nexomon, o primeiro, só temos a opção de capturar todos os lendários. Os dragões superiores e os tiranos estão à solta, também tem o paradeiro de Vados que ninguém sabe qual é. A Melly se entregou para a polícia e mantém presa em Latéria. Lá, ela nos dá uma pista de onde Vados pode estar. Depois de capturar todos os próprios tios, própria mãe, dragões superiores de Lídia, tiranos dos renegados e Vados, o pós-game termina. Não tem nenhuma carga emocional relacionada a isso. Os únicos diálogos que têm um pequeno significado para a história é a da Melly e de Vados, que se dão de forma bem rasa. A história teria terminado de forma maravilhosa assim, mas ainda tinha mais. A DLC. Estendemos então nossa história mais um pouco. Depois de instaurar a ordem no mundo, sem guerras mais entre Nexomons, grêmio controlado e população em paz com o novo rei dos monstros, uma fantasminha já conhecida por nós volta a assombrar as redondezas do orfanato. A fantasma Salem estava por lá, na forma de uma criança inocente e sapeca, assim como a gente encontrou ela lá no primeiro episódio. Coco dá a ideia de renascê-la, e, ao fazer isso, o protagonista acaba trazendo de volta um tirano ancestral, ou como é nomeado, Abissal. Tratava-se de um plano bolado por Venéfeles, o primeiro tirano abissal, de voltar à vida e trazer consigo seus outros colegas para finalizar as missões que foram dados na sua criação. Novamente, o protagonista se vê diante de um desafio difícil de lidar. Até então, nunca tinha sido mencionada a existência desses tais tiranos, mas eles estavam lá o tempo todo. Todas as ossadas que a gente vê nas paisagens do continente, cada uma pertencia a um desses tiranos abissais derrotados ao longo dos anos. O Grêmio então descobre o paradeiro dos tiranos abissais, que se reúnem todos num local chamado Montanha dos Precursores. Esse local misterioso abrigou uma sociedade antiga com muitos mistérios que o Grêmio não conseguiu revelar ainda. Aliás, mistério é a palavra-chave dessa DLC. Com muitos mistérios a respeito desse povo antigo desconhecido, as motivações dos abissais e por que escolheram aquele lugar, nossas buscas começam. Durante as buscas, descobrimos também 2 laboratórios secretos de Amélia em parceria com Logan por lá. Haviam 2 projetos. O projeto Vaith resultou em Vados e o projeto Chaos, que foi descontinuado. Logan explica que eles não eram fortes como Vados, então eram sem sentido, mas que gostaria de vê-los vivos, nas palavras dele, pela ciência. Isso de fato não muda nada a história do jogo, só foram 4 novos tiranos sintéticos que a gente teve que capturar. Sem nenhum diálogo, era na grama mesmo. O lance aqui são com os abissais. Um por um os confrontamos e batalhamos contra, tentando tirar informações de quem eram e quais as suas motivações. As respostas foram que eles de fato não se conheciam, não faziam ideia quem eram os demais, mas que cada um nasceu de um mesmo criador e com um único propósito. Pluvian, a abissal de água, nasceu com um único propósito de morrer. Keylisa, o abissal normal, nasceu com o único propósito de correr pelo continente inteiro a toda velocidade. Bracus, o abissal mineral, nasceu com o único propósito de chamar a atenção da humanidade e escolheu a destruição e morte como ferramenta. Chroma, a tirana fantasma, nasceu com o único propósito de matar Elisa, mas morreu para Dina sem terminar seu objetivo. E Venéfeles, o primeiro tirano abissal registrado pelo Grêmio, de elemento psíquico, nascido logo que o Omnicron morreu, tinha como único objetivo matar Hilda, o que conseguiu, e depois foi selada no local onde permaneceu como a fantasminha Salem. Os demais abissais não tiveram seus objetivos revelados, alguns sem nem falar uma palavra. Com mais perguntas do que respostas, damos um fim um a um, até que finalmente confrontamos o tirano final, Venéfeles. Em frente ao psicótico Venéfeles, Ziggler surge para nos confrontar novamente. Ele disse que não toleraria mais roubos de suas almas, que, sem querer, fizemos aos montes, né? Agora há pouco. Ele invoca seus guardiões, mas mesmo assim a gente derrota todos eles e eles voltam para o submundo. Agora, sem nenhum obstáculo, precisamos derrotar o abissal fisicamente mais fraco, mas de fato mais problemático.
Abusando do poder absorvido do protagonista quando renasceu, Venéfeles invoca uma última vez seus colegas abissais e nos confronta, sem êxito. No seu leito de morte, ele revela que armou tudo isso só para, quem sabe, se todos cumprissem seus objetivos, seu criador se revelaria e daria um sentido à sua vida. Mas, ao falhar, isso não acontece. Apenas uma voz aparece do além e grita ameaças contra o protagonista, desejando sua morte e o ameaçando. No jogo rola uma arte bem legal de uma mulher fazendo essa ameaça, mas do que se trata, provavelmente só saberemos em Nexomon 3. Após tudo isso, Merida aparece em frente a um dos navios construídos no topo da montanha e explica que essa sociedade antiga uma vez tentou navegar para mares desconhecidos. Era comum que as navegações fossem feitas de países em países, mas eles sempre usavam as mesmas rotas. Porém, uma única vez eles foram para um lugar onde não tinha nada, ficaram uma noite e retornaram. Essa informação deve ser importante para alguma coisa, mas também foi só mais uma dúvida, mais um ponto de interrogação em toda essa história. Bom, e assim termina a história de Nexomon Extinction. Não tem muito o que falar depois disso. A história é maravilhosa e não ficou com tantas pontas soltas nem dúvidas que nem Nexomon 1. Também deixando uma brecha para Nexomon 3. E dessa vez eu acho que foi bem pensada. Essa DLC aí foi para deixar uma pulga atrás da orelha, nos preparar para o próximo jogo. Não tenho muita curiosidade para falar aqui. Na verdade, tem só uma única decepção, né? Meta não apareceu de novo. Inclusive, aparentemente ele realmente foi descontinuado. Ao que tudo indica, não gostaram mesmo do design dele, né? Como foram os rumores que se tinha, e eu trouxe isso na review de Nexomon 1. Eles descontinuaram o antigo Nexolord justamente porque não gostaram do design dele. E aqui em Nexomon Extinction nem sequer na database ele aparece. É um pouco frustrante porque é um personagem muito importante, mas tudo bem. Vamos lá. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Muito obrigado e fui!